Bom dia, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 17 de julho, há 198 dias, lendo, ministrando e compartilhando a palavra de Deus ao teu coração. Bloco de anotações, caneta na sua mão e anote aí as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje. No Novo Testamento, livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Lá no Antigo Testamento, o livro de 1 Reis, capítulo 18. E o livro de Amós, capítulo 2, do versículo 1 ao capítulo 3, versículo 2. Ok? Anotou? Vamos agora juntos na oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, que está conosco, nos ajude a entender, compreender e ministrar as Tuas revelações aos nossos corações, para que possamos assim crescer e praticar a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 5. É relatado frequentemente que há fornicação entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionados. Alguém que possua a mulher de seu pai, e vós estáis convencidos e nem vos haveis entristecido para que fosse tirado do meio de vós o que fez esta ação. E pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente, a respeito daquele que fez tal ato. Em nome do nosso Senhor e Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, mais o poder de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo na Páscoa foi sacrificado por vós. Portanto, celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Eu vos tenho escrito por carta para não vos ajuntardes com fornicadores. Porém, não quis dizer que os fornicadores desse mundo, ou com avarentos, ou com extorquiadores, ou com idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi não para que vos mantenhais na companhia de qualquer homem chamado de irmão que seja fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquiador. O tal nem ainda comais, porque eu que julgar também os que são de fora. Não os fazeis julgamento vós, os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai dentre vós esta pessoa perversa. 1 Coríntios capítulo 1 Reis capítulo 18. Sucedeu que depois de muitos dias que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai-te, mostra a Acabe, e enviarei chuva sobre a terra. E ele foi apresentar-se a Acabe, e houve uma fome extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o qual era governador da sua casa. Ora, Obadias temia muitíssimo ao Senhor, porque foi assim que, quando Jezebel extirpou os profetas do Senhor, que Obadias tomou uma centena de profetas, ocultou-lhes em 2 grupos de 50 em uma caverna, e os alimentou com pão e água. Acabe disse a Obadias: Adentra a terra, a todas as fontes de águas e todos os ribeiros. Porventura podemos achar erva para salvar a vida dos cavalos e das mulas, para que não percamos todos os animais.
Assim eles dividiram a terra entre si para atravessá-la. Acabe seguiu por um caminho sozinho e Obadias seguiu por outro caminho sozinho. Enquanto Obadias estava no caminho, eis que Elias o encontrou e o reconheceu. Prostrou-se sobre a sua face e disse: Tu és aquele, meu senhor, Elias? E ele respondeu: Sou eu. Vai e conta ao teu senhor, eis que Elias está aqui. E ele disse: No que tenho eu pecado para que tu queiras entregar o teu servo na mão de Acabe para matar-me? Como vive o Senhor teu Deus, não há nação ou reino para onde o meu Senhor não tenha me enviado a te procurar, dizendo: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não o haviam encontrado. Agora tu dizes: Vai e conta ao teu senhor que Elias está aqui. Sucederá que tão logo que eu parta de ti, que o Espírito do Senhor te carregará para onde eu não sei. Assim, quando vier e contar a Acabe, e ele não conseguir te encontrar, me matará. Mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezebel matou os profetas do Senhor? Como eu ocultei uma centena de homens e profetas de 2 grupos de 50 em uma caverna, e os alimentei com pão e água? E agora vai e dizes: Vai, conta ao teu senhor, porque Elias está aqui, ele me matará. E Elias disse: Como vive o Senhor dos exércitos, diante do que me ponho em pé, certamente te mostrarei a ele hoje. Assim Obadias foi encontrar com Acabe. Ele contou, e Acabe foi se encontrar com Elias. Sucedeu que quando Elias viu Acabe e disse: Tu és aquele que perturba Israel? E ele respondeu: Não tenho eu perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonares os mandamentos do Senhor e seguido a Balaim. Agora, portanto, mandai reunir todo Israel no Monte Carmelo, e dos profetas de Baal 450, e dos bosques 400, os quais comem à mesa de Jezabel. Assim Acabe enviou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias chegou diante de todo o povo e disse: Por quanto tempo vós cocheareis entre 2 opiniões? Se é de Deus, é Deus, mas se é de Baal, então segui-o. E o Senhor não respondeu com uma palavra sequer. O povo não respondeu-lhe uma palavra sequer. Então disse Elias ao povo: somente eu, pertenço a um profeta do Senhor. Porém os profetas de Baal são 450 homens. Que nos deem, portanto, 2 novilhos, que escolham um novilho para si, cortem em pedaços, disponham sobre a lenha, não coloque fogo por baixo, e eu prepararei o outro novilho, disporei sobre a lenha, e não colocarei fogo por baixo. E clamai aos vossos deuses, e eu clamarei ao nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu: Está bem falado. Elias disse aos profetas de Israel: Escolhei um novilho para vós e preparai-o primeiro. Porquanto vós sois muitos, clamai o nome dos vossos deuses, porém não coloque fogo por baixo. Eles tomaram o novilho que fora dado, prepararam, clamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Todavia não ouve voz, nem ninguém que lhe respondesse. Saltavam sobre o altar que fora feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombou deles e disse: Gritai alto, porque ele é um Deus, ou está conversando, ou está meditando, ou está em uma viagem. Porventura dorme? Ele deve ser despertado. E eles gritaram alto e se cortaram segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. Sucedeu que, quando era passado meio-dia, eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício
do anoitecer, e não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importar-se. Elias disse todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. Ele consertou o altar que estava quebrado. Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o meu nome. E com pedras ele edificou um altar no nome do Senhor, fez uma trincheira ao redor do altar, com grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. Colocou lenha em ordem, cortou um novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: enchei 4 barricas de águas, derramai em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse: fazei-o pela segunda vez. E eles o fizeram pela segunda vez. E ele: fazei-o pela terceira vez. E eles fizeram pela terceira vez. A água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira com água. Sucedeu que na hora da oferta do sacrifício da tarde, Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido tu neste dia que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, que eu tenho feito todas essas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que esse povo possa saber que és tu, Senhor Deus, e que tu tens feito se envolver novamente o seu coração. Então o fogo caiu, o fogo do Senhor caiu, consumiu o sacrifício queimado, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo ouviu isto, eles caíram sobre suas faces e disseram: ó Senhor, Ele é o Deus, o Senhor, Ele é o Deus. E Elias disse: tomai os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E eles os pegaram, e Elias o fez descer até o ribeiro de Quisson, e ali os matou. Elias disse a Acabe: levanta, come e bebe, porque há um som de abundante chuva. Assim Acabe subiu para comer e beber. E Elias subiu até o monte do Carmelo e lançou sobre a terra e pôs a face entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobre agora, olhe em direção ao mar. Ele subiu, olhou de direção ao mar e não há nada. E ele disse: vai novamente 7 vezes. Sucedeu que na 7ª vez ele disse: eis que lá há uma pequena nuvem no mar, semelhante à mão de um homem. E ele disse: sobe e dize a Acabe: prepara a tua carruagem e desce, para que a chuva não te pare. Sucedeu, entretanto, que quando o céu ficou negro, com nuvens e vento, houve uma grande chuva, e Acabe montou e foi até Jezabel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele o cingiu em seus lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos lá, segundo Amós, capítulo 2, do versículo 1 até capítulo 3, versículo 2. Vamos lá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, pois ele queimou os ossos do rei Edom até reduzir a cal. Mas eu enviarei fogo a Moabe e consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com tumulto, com gritos, com som de trombeta. Exterminarei o juiz do meio dele, e com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles desprezam a lei do Senhor, e não guardaram os seus mandamentos, e as suas mentiras os enganaram, após os quais andaram seus pais. Mas eu enviarei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor:
por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles venderam o justo por prata e o pobre por um par de sandálias. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o seu santo nome. Eles deitam-se sobre roupas colocadas para penhorar por todo o altar, bebem o vinho dos condenados na casa do seu Deus. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e era tão forte quanto os carvalhos. Ainda assim destruí o fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito e vos guiarei através do deserto por 40 anos, para que possuísseis a terra do amorreu. Levantei profeta dentre vossos filhos e dentre os vossos jovens narizeus. Não é isto assim, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós desdes aos narizeus vinhos a beber, e ordenaste aos seus profetas, dizendo, não profetizareis. Eis que vos apartei do meio do lugar, como se aparta uma carruagem cheia de feixes. Portanto, o ágil perecerá no seu voo, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida, e não ficará em pé quem manqueja o arco. Aquele que é ligeiro com os pés não se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado no cavalo. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família que fez subir da terra do Egito, dizendo-o, só a vós vos tenho conhecido de todas as famílias da terra, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Glória a Deus! Finalizamos a leitura da palavra de Deus do dia de hoje, da nossa Bíblia, versão King James 16:11, de estudo Roma. E você leu, aprendeu diante deste dia os grandes feitos, as grandes maravilhas, o grande poder de Deus manifesto. Este Deus que está agora pronto a lhe ouvir. Qual é a sua causa? Qual é o seu pedido? Qual é a sua oração? Apresente a Deus agora na oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui. Eu quero unir a minha fé com o teu filho e com tua filha. Senhor, são grandes os problemas. Estamos vivendo uma pandemia, crises emocionais, crises sentimentais, psicológicas, Senhor, espirituais, econômicas. Deus, de cunho financeiro, é emprego, é empresa fechando, emprego se perdendo, são crises na saúde, Pai, de nível, Senhor, de corrupção, de desvio de dinheiro, pessoas que estão de luto nesse exato momento por um ente querido que morreu, alguém que está na UTI, Senhor, está enfermo pela Covid. Deus, Tu és o nosso Deus. Além de Ti não há outro Deus. Nós temos a Ti, o nosso coração se converta a Ti, que o Senhor venha estar, Senhor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Abençoa os Teus filhos, cura os Teus filhos, liberta os Teus filhos, transforma os Teus filhos, opera sinais, maravilhas e prodígio no meio dos Teus filhos. Que o nome de Jesus venha a ser glorificado, que o nome de Jesus venha a ser exaltado, para que o nome de Jesus haja testemunho das Tuas maravilhas. É o que nós podemos clamar a Ti, é o que nós clamamos a Ti, desde já Te louvando, Te engrandecendo, bendizendo o Teu nome pelos milagres ocorridos, milagres de libertação, de salvação, de curas e de arrependimento. Para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós dizemos amém. Amém. Viu que maravilhoso foi estar mais uma vez na presença de Deus? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.
Deus abençoe.